Olá, aventureiras! Pelo título do vídeo e pela minha roupinha, acho que você já sabe do que vamos falar hoje. Sim, uma das minhas animações favoritas e acredito que de muita gente também. Seu cachorrinho que é elástico e o único humano no meio de uma terra encantada. Vamos falar hoje sobre Hora de Aventura. Foi muito difícil selecionar, mas eu escolhi 2 episódios pra gente começar a falar um pouquinho sobre Hora de Aventura, porque são episódios que eu assisti recentemente e fiquei muito pensativa sobre eles. Te dizer que escolher episódio de Hora de Aventura pra falar é um pouco difícil, porque tem muito episódio legal que dá pra tirar muita coisa. Então, se você gosta da animação e você quer ver mais Hora de Aventura nesse canal, comenta aqui embaixo para eu saber que eu trago mais para vocês. Combinado assim? Bom, então eu espero que você esteja pronto, porque eu tô. Preparados? Então, veja comigo Hora de Aventura. Hora de Aventura. Nós vamos começar com a temporada 5, episódio 34, chamado de O Cofre. Nesse episódio, o Finn tá sofrendo de sonambulismo e ele tá lá na cozinha dele, fazendo algumas coisas, preparando algumas coisas, quando de repente aparece um ser demoníaco, meio verde, meio assustador, assim, e gruda nele, agarra ele. E aí ele acorda, gritando, falando que, nossa, me pegou, me pegou. E aí o Jake fala pra ele: cara, você não lembra de nada, porque você tá sonhando isso já tem um tempo já que você tá sonhando com isso e tal. E ele, não me lembro. Só que nesse processo ele arrebenta a cozinha inteira, porque sonambulismo, ele não sabe o que tá fazendo, e quando ele acorda ele não lembra. O Jake meio que cansado disso, né, de o Finn tá o tempo inteiro quebrando a cozinha de madrugada com o sonambulismo, resolve baixar um jogo no Bimo que é nada mais do que uma sessão de hipnose, algo do tipo assim, para poder conseguir resgatar as memórias que ele perde depois que acorda e assim decifrar esse sonho que está sendo frequente. Bom, o Finn consegue acessar suas memórias e aí nós descobrimos a Shoko, uma caçadora de recompensas que não tem um braço e anda montada num tigre. Acho que é um tigre, não tenho certeza. Ela só quer a grana dela, sabe? Só quer viver a vida dela lá em paz. Então ela vai até uma gangue e fala: e aí, vocês têm um trabalho pra mim? E eles falam: temos um trabalho pra você. Você vai lá na Princesa Jujuba roubar dela um colar que ela usa ali, que é um amuleto e tal. E aí ela fala: beleza. Só que assim, é uma coisa sinistra, porque obviamente no desenho não se fala a palavra, mas eles dão a entender que se ela não conseguir completar a missão, ela é morta, né? Vai de arrasta pra cima. Outro lado, só pra constar, se tu falhar ou amarelar, tá fora. De vez. Meu dedo é uma faca. E aí ela fala: não, beleza, eu vou conseguir, e é isso. Só que o engraçado da personagem é que ela é muito solitária, ela não tem um braço e ela carrega toda uma história por trás que a gente vai conhecendo e criando uma certa empatia pela personagem. Bom, o plano dela é muito simples: se aproximar da Princesa Jujuba, roubar o colar, que é tipo um amuleto dela, e entregar pra gangue. Tudo certo até então. Então ela dá um jeito lá de se infiltrar no reino da Princesa Jujuba. Nessa época, o reino ainda não estava 100% pronto, ainda estava em construção e tudo mais. O que é aquele rio doce lá que roda no palácio da Princesa Jujuba? Antes era um rio meio ácido, meio bizarro ali. Então, nessa época que a gente conhece a Shoko, o castelo, o reino da Princesa Jujuba estava em construção ainda. No meio desse rolo todo, ela conta sobre a relação que ela tinha com a família dela, que não era uma relação nada saudável. Os pais dela, inclusive, venderam um braço dela para comprar um computador. Mas assim, pensando bem, a depender do computador... Pensamentos intrusivos. A Princesa Jujuba até fica meio assustada. Nossa, seus pais eram bem ruins, né? E aí ela nunca teve
um afeto, um lar, uma família, algo do tipo. Ela sempre foi muito sozinha e solitária, sempre aprendeu a se virar sozinha. Como é que é? Que foi? Pais deviam proteger os filhos. O quê? Sério? Nesse plano de se infiltrar lá pra poder roubar a princesa Jujuba, ela começa a entender o que é ter afeto, o que é fazer parte de alguma coisa, o que é ter uma família, ser amiga e ter confiança. A princesa Jujuba tá lá com seu grande plano de construir seus soldados gigantes para proteger o Reino Doce. E aí ela confia tanto na Shoko que ela fala, vamos, você vai me ajudar a fazer e tudo mais. A Shoko vai pegando confiança com a Jujuba vai pegando amizade com ela. E inclusive a Jujuba até faz um braço mecânico pra ela e ela fica super emocionada com aquilo. E aí ela é tomada por culpa e arrependimento de estar fazendo aquilo que tá fazendo com a Jujuba, meio que traindo a confiança dela. Meu dedo é uma faca. Desculpa, princesa Jujuba. Só que assim, ela não tem muita opção. Ou ela conclui a missão da gangue, que é roubar o amuleto da princesa Jujuba, ou então ela vai de arrasta pra cima. Então, mesmo tomada de culpa e arrependimento por estar fazendo aquilo, ela ainda assim escolheu roubar o amuleto. Na calada da noite, ela vai lá pra tentar roubar o amuleto que fica pendurado no pescoço da princesa Jujuba. Os guardas, né, doces, veem ela lá roubando a princesa Jujuba. Dá uma confusão e ela acaba caindo no lago ácido. E vira um monstro, vira um negócio esquisitaço. Mas ainda assim ela tá lá com o amuleto na mão, mesmo depois de ter caído no lago. O Finn acorda dessa sessão de hipnose e aí ele entende do que se trata, entende por que ela tá atormentando ele todas as noites. E aí ele liga pra princesa Jujuba e fala assim, ó, vem cá que a gente tem que resolver algumas coisas. A princesa Jujuba vai até a casa do Finn. O Finn, como sabe que todas as vezes que ele é assombrado é na cozinha, ele despedaça a cozinha inteira e encontra os restos da Shoko lá. Quando ela saiu do lago ácido, ela virou uma espécie de monstro verde, né, por conta do ácido, e foi rastejando até o lugar onde hoje é a casa do Finn. Então meio que ela estava assombrando o Finn para tentar resolver essa pendência. E aí quando ele abre, ele tira o amuleto, né, do corpo dos restos mortais da Shoko e entrega pra princesa Jujuba. E a princesa olha assim e fala, nossa, um amuleto, tipo, depois de tanto tempo. E o Finn até brinca falando que a princesa Jujuba é muito mais velha do que ela diz ser, porque por conta do acesso que ele tem da memória, né, ele lembra que foi muito tempo atrás. E aí, quando finalmente é entregue esse amuleto, a Shoko consegue se libertar dessa maldição que a prendia dentro da casa do Finn. Aí o episódio acaba com esse acerto de contas da Shoko com a princesa Jujuba. E eu fiquei pensando sobre esse episódio, assim. A Shoko ficou décadas, tempos ali, guardando essa culpa, mesmo após a morte dela. E quantas vezes a gente meio que faz isso inconsciente também, do tipo, alguma coisa que é uma culpa que a gente teve de algo que a gente fez no passado e passa tanto tempo e a gente fica carregando essa culpa e às vezes nem tem mais tanto efeito assim na pessoa que sofreu algo que a gente fez. Obviamente que eu não quero dizer que você deva fazer coisas ruins e não pedir desculpa, tá? Não é isso. Mas às vezes são coisas que são pequenas demais e a gente coloca um peso muito grande e nem tem mais tanto impacto assim na vida de ninguém e ainda assim a gente fica carregando essa culpa, esse peso, sabe? Por muito tempo, se agonizando e, sei lá, levando pra si uma coisa que já passou, que não faz mais tanta diferença assim. A princesa Jujuba nem lembrava mais desse amuleto e ela deu tão pouca importância pra isso. E quantas vezes também a gente fica se importando tanto com uma coisa e guardando tanto uma mágoa por algo que é só pedir desculpa,
sabe? A Choco, ela não morreu literalmente depois que ela caiu no Lago Verde. Ela poderia simplesmente pedir desculpa, devolver o amuleto pra Princesa Jujuba e acabou. Resolvido o problema. Mas não, ela ficou lá, remoendo aquilo por décadas. E a gente meio que faz isso também às vezes, né? Acontece alguma coisa, a gente fica lá pensando e vivendo aquilo e se martirizando com aquilo, sendo que era só pedir desculpas e falar, eu errei. E tá tudo certo. Esse episódio é muito legal. Gosto bastante, recomendo. Se não assistiu ainda, assista. Vamos pro próximo. Meu cofre tá mais leve. Vamos agora falar da temporada 6, episódio 2, Fuga da Cidadela. Só que pra falar desse episódio, eu preciso primeiro falar do episódio 1. Então, assim, eu não vou falar tudo o que acontece no episódio 1, porque é muita história, não é o foco do vídeo agora, tá? O foco do vídeo é o episódio 2. Mas, assim, é um episódio muito sinistro. Muito sinistro. Às vezes eu fico perguntando realmente se a Cartoon tem certeza que aquele desenho é pra maiores de 10 anos, porque eu acho que a Camila de 10 anos ficaria um pouco traumatizada com alguns episódios de Hora de Aventura. Mas é tudo certo. Só há trevas para você e só morte para seus amigos. Resumindo, no episódio 1, o Finn descobre que seu pai humano tá lá naquele universo, só que na Cidadela. Só que aí, pra chegar na Cidadela, você tem que cometer um crime cósmico. E assim, eu recomendo você assistir o primeiro episódio, porque é uma coisa meio sinistra. Enfim, é um rolê inteiro no primeiro episódio, mas é basicamente a introdução pro segundo, que é justamente a fuga da Cidadela. Mas o segundo episódio já começa com o Finn e o Jake conseguindo ir pra Cidadela, que é essa prisão universal, onde os piores presos vão parar lá. E aí você tem que fazer um crime cósmico. O que seria isso? Muitas coisas, meus amigos. Muitas coisas. Mas especificamente o Finn e o Jake vai meio que de carona pra essa cidadela. E lá eles encontram muitos seres que meio que ficam petrificados, congelados. Acho que congelado é a palavra mais certa. Eles ficam meio congelados lá nos cristais e tem alguns guardas ao redor que vigiam eles. No meio daquele bando de monstro tem um velho careca bigodudo que o Finn e o Jake deduzem ser o pai do Finn, né? Porque acho que é a coisa mais humanoide no meio de toda aquela galera. E aí o Finn já mete uma frase assim que eu fiquei, ok. Que ele fala assim, nossa, Jake, tem gente que deixa o mundo pior só pela existência dele. E aí eu fiquei pensando, eu pensei em alguém, você também pensou em alguém, eu tenho certeza. Tem gente que só pelo fato de existir já deixa o lugar um pouquinho pior. Mas enfim, volto pro desenho. Rola um monte de treta no meio disso tudo aí na Cidadela. E aí começa meio que uma rebelião, todo mundo meio que querendo fugir. Os cristais começam a derreter e a libertar esses presos muito perigosos. E aí o Finn vai até esse careca, esse bigodudo, e fala, cara, eu sou seu filho. E ele caga pra isso, ele só fala, me ajuda a sair daqui. E aí o Finn fala, não, é meu pai, convicto, né, que é o pai dele. E aí ele fala, então vou te ajudar a sair daqui sim. Tá rolando uma treta, tá? Todo mundo tá ali brigando e tentando fugir, os guardiões tentando prender e tudo derretendo, tá? Um negócio assim, caótico. Ele tá todo emocionado porque encontrou o pai, mas ele também tá cheio de dúvidas e muitas perguntas. E ele quer uma aproximação, só que o cara simplesmente não tá nem aí, sabe? Ele tá cagando pro Finn. Esse é o rei dos pais que foram comprar cigarro e nesse caso ele levou muito a sério porque ele foi pra outra galáxia comprar um cigarro só pra não ter contato com o Finn e ainda assim ele não conseguiu. Fracassado. No meio do caos ali, o pai do Finn meio que acaba perdendo a perna carbonizada. Mostra só o osso do cara e eu, sério, Cartoon? 10 anos.
Enfim. Mas o pai do Finn perde meio que uma perna, o Finn fica ali desesperado. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E não sei o quê. E aí o pai dele fala, ó, tem uma gosma ali dos guardas que meio que restaura as coisas. Vai lá, meu filho, me ajuda, pega essa gosma. E aí do nada, ele meio que quer uma aproximação de novo com o Finn. Obviamente porque ele precisa da ajuda do Finn, então ele começa a ser um pouco mais carinhoso com o Finn, mas é por interesse, ele só quer mesmo que o Finn ajude ele. E aí o Finn, determinado a salvar o seu pai, vai, enfrenta um monte de coisa, consegue pegar essa gosma, e aí ele fala, pronto, agora passa aqui na minha perna pra eu melhorar. E aí o Finn fala, tá, mas antes de eu passar, eu preciso te perguntar uma coisa. E o Finn olha pra ele e fala, por que você me abandonou bebê na floresta? Bebê na floresta. Coitado do Finn, cara. E aí ele fala, mas por que você fez isso comigo? E aí o cara, sei lá, faz tanto tempo, não sei, às vezes foi você que me abandonou. É sério? É sério isso? Nossa, eu fiquei tão fula da vida quando ele falou isso, que eu falei, velho, que cara babaca, que imbecil. Ele só mete louco e fala, não te abandonei não, foi você que me abandonou. Um bebê na floresta. Legal. Muito legal. Talvez você me tenha deixado. Agora passa isso aqui. Finn, coitado, pega a gosma, passa na perna dele, a perna dele se recupera, volta normal, e aí em vez do desgraçado agradecer, ele olha pra perna e fala, nossa, você poderia consertar a minha bota também. Depois disso, tá lá rolando mó treta lá, tem um demônio da morte gigantesco lá pra matar todo mundo. E aí o Finn todo heróico fala, não, nós vamos resolver isso, só que dessa vez em família, não é, pai? Quando olha pra trás, o pai dele tá partindo a 1000. Foi comprar cigarro lá na terra dessa vez, eu sei que tá o pai dele nadando, correndo daquele lugar. E o Finn meio que, de novo, super decepcionado, porque agora que encontrou o pai tá fugindo dele de novo. Meu Deus, coitado do Finn. O Finn fala, Jake, segura a onda aí que eu vou atrás do meu pai. E aí o Jake dá o único conselho sensato que alguém poderia dar, que é, Finn, esquece esse otário. Mas o Finn não escuta e ele corre pra poder salvar seu pai, que já tá subindo numa espécie de, sei lá, de cano, madeira, enfim, um pedaço de pau enorme, pra poder fugir junto com os outros bandidos perigosos, né? E aí o Finn sobe atrás dele e tudo mais. E o cara é tão filho da... O cara é um merda, que ele começa a serrar esse pedaço de alguma coisa pra poder o Finn cair, porque o Finn tá subindo pra encontrar com ele, né? Ele tá tão apegado com essa ideia de que encontrou seu pai, que ele tá ignorando todos os sinais que o pai não tá nem aí pra ele. E aí ele começa a segurar uma ponta do negócio e com a outra mão ele segura a outra. E aí ele fica ali forçando e o pai meio que querendo ir embora, junto com o pessoal lá, com os outros presos nessa nave, alguma coisa meio psicodélica, porque de aventura é psicodélico. Mas em resumo, ele quer ir embora e o Finn tá meio que segurando ali as duas pontas, tipo um cabo de guerra. E sabe o que é bizarro? É que ele tá segurando com tanta força, que ele perde o braço. Sim, ele perde o braço. E aí ele cai no meio do mar e o pai dele vai-se embora, mete o pé e deixa ele lá. O Finn cai no mar, aí meio que tem um restinho ali de gosma, né? E no lugar do braço que ele perdeu, nasce uma pequena florzinha. Quando o Finn ele vai meio que pra terra firme, vai pra um lugar sólido, é nítido a cara de tristeza com decepção dele. Dá pra ver que ele tá muito abalado.
com tudo isso, de ter encontrado com o pai dele, e o pai dele não é nem metade do que ele imaginava. E acaba o episódio. E é um episódio muito bom. É um episódio sinistro. É um episódio muito viajado, mas que tem uma história por trás. Uma coisa que eu aprendi com esse episódio é que se seu pai for comprar cigarros, deixa que ele morra sem pulmão. Não, tô brincando, não é somente essa a lição. Mas nenhum laço sanguíneo significa alguma coisa de fato, sabe? Nem sempre família é uma pessoa que você tem uma ligação sanguínea, um pai, uma mãe, um tio, um primo. Às vezes família é seu melhor amigo que tá ali com você, como o Jake é pro Finn. Família é um lugar onde você é aceito, amado e respeitado. E às vezes você manter e abrir mão de algumas coisas, partes de você, literalmente, às vezes nem tão literalmente assim, mas às vezes pode custar muito caro manter essas relações. Por mais que você ache que seja importante manter uma relação com um pai, uma mãe, um irmão, um parente, às vezes se essa pessoa te faz mal, não vale a pena, sabe? E insistir nesse tipo de relação, às vezes pode te custar muito caro. Pro Finn custou o braço dele, mas a gente pode levar isso também para outros âmbitos. Às vezes pode te custar a sua personalidade, pode te custar seus sonhos, pode te custar muitas coisas. E não é porque é seu pai, sua mãe, seu irmão, não é porque tem seu sangue que se te faz mal você é obrigado a continuar insistindo nessa relação. Então, às vezes, soltar antes de ser tarde demais é a melhor escolha que você pode fazer. Filho, esquece esse otário! Bom, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de Hora de Aventura e quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, que aí eu faço talvez uma playlist com episódios muito legais. Vocês podem sugerir também episódios que vocês gostam muito pra gente conversar um pouquinho sobre eles aqui no vídeo. O que vocês acham? Bom, se você gostou do vídeo, deixa eu saber com seu like aqui embaixo, compartilha com quem também gosta de Hora de Aventura. E é isso, um grande beijo e até a próxima.